Eu sou Paulo Nogueira Batista e hoje queria fazer um comentário de natureza mais pessoal. No final do ano passado eu publiquei um livro chamado O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro, no FMI, nos BRICS. É a minha obra mais pessoal das que publiquei, superando inclusive a minha obra anterior, de 1988, a minha preferida até então, que se chamou O Brasil da Crise Brasileira, a Moratória Brasileira, publicado em 1988, que relata a minha participação no governo brasileiro nos anos 80 e, em especial, a minha participação na polêmica decisão de suspender pagamentos da dívida externa a bancos estrangeiros, decretada em fevereiro de 1987. O meu livro de 2019, a meu ver, supera o de 1988, basicamente porque hoje escrevo melhor do que escrevi aos 33 anos. Na época eu não sabia expressar sofrimento, relatar episódios, hoje sei. Muita coisa piora com a idade, mas a escrita não necessariamente. E eu hoje escrevo, acho melhor do que escrevia naquela época. Por que estou dizendo isso? É que livros escritos dessa maneira, com o coração, por assim dizer, demandam, em primeiro lugar, no meu entender, a atenção dos amigos e da família. Dos amigos não tenho o que dizer, não tenho o que me queixar, mas da família, poucos leram, poucos se interessaram. Não vou dizer mais nada para não agravar problemas familiares políticos que remontam às passeatas pró-impeachment de 2016, na época em que eu residia na China e acompanhava estarrecido os acontecimentos no Brasil. Falo e não chego onde queria chegar. O livro mais recente teve sucesso, sim. Já é o mais vendido dos livros que eu escrevi, o que não quer dizer grande coisa, porque nunca fui um grande best-seller. Em janeiro deste ano, a editora Leia teve que publicar tirar uma nova tiragem às pressas de 3.000 exemplares, porque a primeira edição de 7.000 ameaçava se esgotar. Veio a pandemia, atrapalhou tudo, mas eu já estou pensando numa segunda edição corrigida com elementos inéditos, aproveitando um trabalho que eu estou fazendo em inglês, elementos de um trabalho que eu estou fazendo em inglês para a Universidade de Boston. Mas como eu ia dizendo antes, o livro Brasil não Cabe no Quintal de Ninguém não teve grande repercussão na minha própria família. Com exceção da minha irmã, Isabel, que mora na Alemanha, a maioria não leu. Alguns leram partes, não gostaram muito. Posso dizer que, se os meus inimigos soubessem disso, provavelmente diriam que eu sou um autor que não é lido nem na própria família. Pior, nem na própria casa. Irmãos, sobrinhos, enteadas ainda vai. Mas minha mulher Lia, de quem estou separado no momento, talvez não para sempre, leu uns pedaços logo que o livro saiu e desistiu. Isso apesar de ter acompanhado e partilhado muitas experiências de Washington e Xangai que constituem o cerne do livro. Por que será que ela não quis ler mais? O livro é palpitante, na minha opinião. Não vou tentar aqui resumir os embates mais sangrentos ali relatados. Por exemplo, a maneira como eu entrei em conflito com o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em 2015, dada a propensão do ministro a transmitir recados do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o seu homólogo no governo americano, ou como eu quase caí do cargo no FMI por causa da minha defesa arriscada da Grécia, ou ainda as perseguições que sofri dentro do FMI por conta do meu empenho talvez excessivo nas reformas do Fundo Monetário Internacional, e também a maneira como eu fui destituído de forma ilegal do meu cargo de vice-presidente do Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS em Xangai. Então, não é um livro apenas para economistas, nem primordialmente para eles, mas nada disso pareceu motivar meus familiares, nem mesmo um irmão meu, que se chama João e que é também economista. Mas, em particular, não interessava a Lia, que tinha justamente vivenciado parte da história, embora tenha ficado menos do que eu queria em Washington e Xangai. Mas, quero dizer a vocês que, em determinado momento, eu achei que a minha sorte estava começando a virar. Eis que o livro apareceu de repente no topo de uma pilha, no lado dela da cabeceira da mesa. Era um prenúncio, pensei. Mas não, infelizmente não. O livro de cabeceira, como tudo é relativo, passaram semanas e meses e o livro continuava lá, intocado, exatamente no mesmo lugar. A Lia estava redefinindo, pode-se dizer, o conceito de livro de cabeceira, que passava a significar agora aquele que a pessoa não abre em nenhuma hipótese, nem sob coação, nem a tiro. Tempos depois o livro sumiu da pilha dela. Perguntei qual era o destino do livro e fui informado que ele havia sido transferido para uma estante sem ser aberto de novo em nenhum momento. Depois a Lia confirmou que havia lido apenas a apresentação e algumas crônicas no final do livro, uma das quais dedicada a ela.
decepcionante, porque como eu registro na apresentação do livro, as vivências e embates ali relatados foram, em alguma medida, também da Lia, que esteve comigo grande parte do tempo, como eu disse, em Xangai e em Washington. Apesar disso, ela não se dispunha a dar atenção ao livro. E, no entanto, vejam bem, como dizia Fernando Pessoa, atrás de todo apesar se esconde um porquê. O trabalho me absorvia muito, mas muito mesmo, em Washington como em Xangai. O comentário mais interessante e sentido que a Lia fez sobre o livro foi que a sua relutância em se dedicar à leitura se devia justamente ao fato de o livro trazer à memória dela momentos de solidão, de momentos tristes, onde ela ficava meio que abandonada, longe de casa, das filhas e dos netos, em países estrangeiros cujas línguas não sabia ou não dominava bem. Como dizia o filósofo Ludwig Marcuse, o tempo não cura nada, apenas tira o incurável do centro das atenções.